Estamos agora na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós já lermos a palavra de Deus. Estamos no culto doutrinário hoje, o culto da escola bíblica. É o dia que a gente tira um momento, eu diria até mais especial, para meditarmos na palavra de Deus, para refletirmos na palavra de Deus. Todo dia a palavra de Deus é pregada, com certeza, mas na segunda-feira a gente estuda a Bíblia, a gente aprende um pouco mais. E eu sei que todos que vêm aqui vêm para aprender de Deus, aprender da palavra. Hoje nós temos um tema muito importante, que é o exemplo dos pais cristãos. Todos já pegaram o seu manual bíblico, todos já têm a Bíblia em suas mãos. Abre a sua Bíblia, por favor, em Salmos número 22, e o versículo 24. Todos encontraram a palavra de Deus? Diz assim, Salmo de número 22, versículo 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Levante a mão, levante a palavra de Deus. Vamos pedir para Deus preparar nossos corações para recebermos a pregação da palavra. Aonde andares, meu Senhor, eu seguirei com teu amor. Meu Deus, aqui está a tua palavra, e queremos pedir para ti, Senhor, que os nossos corações estejam prontos para ouvir-te, prontos, ó Deus, para receber a palavra, prontos para ouvir a mensagem, prontos para ser restaurados, prontos para sermos curados pela tua palavra. Senhor, eu amo a tua palavra, ó quanto eu amo a tua lei, Senhor, e eu sei que ela tem tudo o que eu preciso, eu sei que a tua palavra diz tudo que eu sou e tudo que o Senhor é. Meu Pai, a tua palavra é a nossa regra de fé, é a nossa regra de conduta, é a nossa regra de vida, é o nosso padrão perfeito. Nos ajuda a guardar os teus ensinos, nos ensina, meu Deus, meu Pai, a apreciar as escrituras, meu Deus, a entender. Abra o entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Toma o seu assento, por favor, e aplaude a palavra de Deus com muita alegria. Isto, aplaude a palavra de Deus, aplaude a palavra de Deus, aplaude a palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, eu já disse, nós estamos hoje no culto da escola bíblica. Toda segunda-feira, 7h da noite, é o nosso culto especial da escola bíblica, onde a gente tira o tempo mais especial para aprender da palavra de Deus. Temos campanhas todos os outros dias, porém segunda-feira é um dia diferenciado, pois a gente separa o tempo maior para compreendermos mais as Sagradas Escrituras. E como já falamos também, o tema de hoje é o exemplo dos pais cristãos. Nós vamos entender o quão importante é o testemunho, o exemplo do pai na vida dos filhos. O texto que nós lemos aqui em Salmos número 22 está falando daquilo que um filho soube de seu pai, e ele está dizendo: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. Nós temos aqui um testemunho diante das palavras do salmista, de um filho que soube da fé do seu pai, ou dos seus pais, e de como esta fé foi fundamental, e como esta fé fez toda a diferença na vida deles. Em ti confiaram, e o Senhor os livraste. Ele está dizendo: a fé de nossos pais não foi uma fé morta, a fé de nossos pais não foi uma fé vazia, mas foi uma fé que valeu a pena, porque no Senhor eles confiaram, e o Senhor os livrou.
E é baseado nesta ideia que nós vamos meditar sobre todo este tema aqui hoje, pensando sobre o quanto a nossa fé pode impactar e servir de exemplo também para as futuras gerações. Certamente, o futuro das gerações depende de nós que estamos aqui nesta noite, depende da gente que estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. O quão agradável é a Deus, e quão gratificante é aos pais ver o progresso dos filhos na caminhada cristã. Como é maravilhoso. Antes de tudo, agradável a Deus é o que Deus quer, é o que Deus deseja, é o que Deus espera. Esta é a vontade de Deus. E para nós também, que somos os pais, isto é tão gratificante. Nós podemos ver nossos filhos crescendo, caminhando, conhecendo o Evangelho. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de admirar este aspecto na vida do meu filho. Os irmãos conhecem o irmão Julinho. Eu fico tão admirado a cada passo de fé que eu observo na vida do meu filho, até coisinhas pequenininhas, mas que eu já consigo perceber a fé no coração dele. Isto mexe muito com o meu coração, e tenho certeza que isto é também no coração de todos os pais, de todas as mães. Quando a gente vai vendo o nosso filho entendendo a palavra de Deus, quando a gente vai vendo ele vivendo e procurando viver conforme a palavra, conforme a vontade de Deus, isto é tão glorioso, isto é tão lindo, é tão maravilhoso. Mas, contudo, entretanto, no entanto, porém, todavia, isso não vai acontecer por acaso. Nossos filhos não crescerão em sua caminhada com Deus simplesmente pela sorte. Não dá para esperar pela sorte. É preciso uma reflexão sobre o que nós estamos ensinando para nossos filhos. Se estamos ensinando de fato a palavra de Deus como regra de fé e prática. E quando falamos de ensinar, nós falamos sim da atenção que nós damos para educar, para disciplinar nossos filhos conforme a palavra de Deus. Qual é o tempo que nós gastamos ensinando nossos filhos? Se é que isto está em pauta em nossos corações, se é que isto é uma preocupação que nós temos, de transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. O povo judeu levava isto muito a sério. O Senhor havia falado com eles em Deuteronômio capítulo 6 e também no capítulo 11, sobre a forma como eles deveriam ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E Deus foi enfático ao dizer para eles: ensina o menino ao levantar, ensina o menino ao deitar, ensina o menino enquanto estiver comendo, ensina o menino enquanto estiver caminhando. Coloca a palavra, coloca a lei como sombreiras diante dos seus olhos. Deus estava dizendo: coloca a palavra na cabeça do menino. Obviamente que estamos falando, acreditando que os irmãos compreendem que quando falamos de colocar a palavra dentro da cabeça do menino, não é forçar a palavra e tentar colocar a goela abaixo, mas é aproveitar as oportunidades que nós temos todos os dias, da manhã até a noite, das 24 horas do dia, em cada situação, até mesmo simples, mas que nós temos uma ocasião para transmitirmos a fé para os nossos filhos. Sei que o nosso dia é tão corrido, sei que o nosso dia é cheio de atividades, mas a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer mais. O momento da refeição é uma ótima oportunidade para transmitir a fé para os filhos. Lembrar que eles precisam agradecer pelo alimento. Lembrar que se há um alimento na mesa é porque Deus foi bom, foi porque Deus deu saúde ao pai, o pai trabalhou, foi porque Deus preparou aquele alimento chegou até a mesa. Enfim, existem N oportunidades que nós temos, caminhando com o filho pela rua, andando até a igreja, até dentro de um ônibus ou dentro de um veículo, onde nós estivermos, sempre há uma oportunidade de nós falarmos de Deus para nossos filhos. Eu procuro aproveitar a cada ocasião que eu estou com meu filho, para falar do amor de Deus ao seu coração.
Eu sei que eu preciso colocar mais sementes do bem, porque sementes do mal o inimigo já está tentando colocar. Eu sei que existe uma quebra de braço muito forte. De um lado nós pais querendo ensinar a verdade aos nossos filhos, e do outro lado tem um mundo pronto para colocar um monte de semente que não presta no coração deles. Portanto, a gente tem que chegar primeiro. Aproveite as oportunidades. Eu procuro aproveitar a cada ocasião que eu estou com meu filho para falar do amor de Deus para ele. Vocês estamos caminhando pela rua e ele fala do vento. Pai, o vento está gostoso hoje. Eu digo, meu filho, este vento foi Deus quem fez, foi Deus que mandou este vento para nos refrescar. Pai, mas está quente hoje. Pois é, filho, Deus criou o sol é muito quente, mas isso é a criação de Deus. Meu pai, estou com uma dorzinha aqui, pai. Meu filho, eu vou te dar um remédio, mas eu vou orar por você também, porque Jesus, ele pode te curar também. Enfim, é importante nós aproveitarmos cada ocasião para falarmos do amor de Deus aos seus corações, para que a palavra de Deus venha estar em seus corações, para que a palavra de Deus venha fazer sentido para eles. Temos alguns objetivos com a nossa lição. Primeiro, descobrir que Deus está interessado no testemunho cristão dos pais. Precisamos perceber que há instruções na Bíblia Sagrada acerca da atitude dos pais. Precisamos entender que os pais são a glória dos filhos e que precisam da ajuda destes. Precisamos compreender a necessidade da busca do equilíbrio educacional. E por fim, precisamos aprender como ações diferentes podem reverter comportamentos equivocados. Está tudo em nossas mãos. Está tudo aqui, está tudo na palavra de Deus, o que a gente precisa entender para sermos pais melhores e construirmos um futuro brilhante para os nossos filhos. Eu sei que nós como pais se preocupamos com tantas coisas para os nossos filhos. Há alguns pais que se preocupam extremamente com a educação. Meu filho tem que fazer uma faculdade, meu filho tem que ter uma profissão. Alguns pais ficam preocupados com a herança que ele vai deixar e que depois os filhos vão se arrebentar por causa dela. Na verdade, a maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, é a semente do Evangelho, é o amor a Deus, é o respeito a Deus. Esta herança é indestrutível, esta herança é inroubável, é inviolável. Certa feita, um homem disse a seguinte frase: deixe a maçã ao lado da vara e dê a seu filho quando ele fizer o certo. Na verdade, esta frase vem nos chamar a atenção para o equilíbrio que nós precisamos ter na educação dos nossos filhos. É necessário corrigir muitas vezes. Às vezes a gente precisa fazer uso da disciplina, da correção. Mas não podemos ser pais que na mente dos filhos aparecem apenas para corrigir. Não podemos ser pais que apenas aparecem em cenário na vida dos filhos, apenas para discipliná-los, ao ponto que eles vão tendo a referência de pai como um mero castigador. Muito pelo contrário. Existe um momento de orientar, existe um momento de corrigir, de chamar a atenção. Mas é importante também o pai ter palavras de motivação ao seu filho. Não amaldiçoe a sua criança, motive-o a melhorar, motive-o a fazer as coisas da maneira correta. Existem pais que amaldiçoam seus filhos todos os dias, com palavras negativas, com xingamentos, com desrespeitos, semeando o ódio, a mágoa, o rancor no coração da criança. Seu burro, você não sabe nada. É isso que você quer para ele? Esta é a semente que você quer que cresça no coração do seu filho? Tenha palavras de motivação. Seu rebelde, isso não vai motivá-lo a fazer as coisas certas. Você pode mostrar para ele onde é que ele está errando, mas encoraje-o a fazer as coisas da maneira certa. Encoraje-o a mudar de comportamento. Não adianta simplesmente mexer no exterior se o interior estiver contaminado. Nós como pais erramos muito quando nós tratamos apenas o comportamento e o coração na verdade está totalmente danificado. Como exemplo que a gente deu aqui outro dia, um irmãozinho briga com outro
E o pai na mesma hora diz: pede desculpa. Ele: desculpa. Será que tem algum arrependimento nessa desculpa? Obviamente que não. Não adianta apenas olhar para o comportamento se o coração não for tratado. Encoraje o seu filho a agir diferente. Encoraje o seu filho. Mostre para ele que ele pode fazer diferente, que ele pode melhorar, que ele pode ser corrigido. Motive-o, mostrando sempre o seu amor. O amor sempre deve ser o plano de fundo para a correção. O amor sempre deve ser o plano de fundo para toda motivação. Sempre que eu vou corrigir ou preciso disciplinar o meu filho de alguma forma, eu deixo bem claro para ele: meu filho, o pai só está fazendo isso porque ele ama. Meu filho, eu gostaria de não ter que corrigi-lo. Isso dói mais em mim do que em você, pode ter certeza. No entanto, que ele já entendeu isso, não precisa mais eu dizer. Quando precisa ser corrigido, ele mesmo abaixa a cabeça e diz: pai, eu sei que o Senhor está fazendo isso para o meu bem. É importante nós entrarmos no coração do nosso filho e entender que a gente realmente o ama. E se uma hora precisarmos corrigi-lo, também é por amor. Se precisarmos orientá-los a mudar de comportamento, também é por amor. É preciso ter sensibilidade na correção, nunca deixando de mostrar o quanto nós o amamos. Equilíbrio é uma palavra que deve estar presente quando falamos de correção. A Bíblia Sagrada nos fala de um homem chamado Jacó. Jacó tinha 12 filhos, mas diz a palavra de Deus que ele amava mais um deles, filho da sua velhice, primogênito de sua esposa Raquel, José. Gênesis 37, versículo 3 fala sobre isso. Tanto que Jacó o amava mais do que aos seus irmãos. Jacó quis dar um presente muito especial para José: a túnica de várias cores. Infelizmente isso causou uma revolta no coração dos irmãos, que na verdade já sentiam inveja de José há muito tempo. E agora esse foi o ponto culminante: preparar um motim contra o seu irmão. Nós, como pais, precisamos ter o cuidado na maneira como nós demonstramos o amor dentre nossos filhos. Para quem já tem 2 ou mais filhos, pode ser que um dentre os filhos chame mais a atenção do pai. Pode ser que um entre os filhos seja mais obediente, seja mais próximo, seja mais carinhoso, seja mais atencioso com o pai. Pode ser, até porque nem todo mundo é igual, temos diferenças. Tem uns que são mais atenciosos, outros já são mais distraídos, uns já são mais indiferentes, uns já mostram mais preocupação com os pais, outros já nem tanto. Contudo, é muito importante o pai saber como ele vai demonstrar o seu amor aos filhos, porque o sentimento de revolta fez com que os irmãos de José o vendessem, lançassem na cova, depois o vendessem como escravos. Não aceitavam aquela diferença. José já tinha os seus sonhos, e isso já era um problema para eles, e agora a diferença que seu pai mostrava em amá-lo causou um desconforto muito grande em seus corações. Precisamos tomar o cuidado para não errarmos da mesma forma como Jacó também errou. Livro de Números, capítulo 27, versículos do 1 ao 7. A nossa leitura bíblica em classe. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar, por favor. E chegando as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome dele de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos?
dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Preste atenção. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Não podemos terceirizar essa responsabilidade. Já já vamos falar do Zelofeade e de suas filhas. Mas antes, precisamos lembrar da responsabilidade que nós temos. Deus colocou essa responsabilidade sobre os pais. Quem educa a criança não é a escola. A escola transmite conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento prático. Conhecimento necessário para a formação de um cidadão. Agora, a educação, ela vem de casa, vem do berço. É o pai quem educa, é a mãe quem educa, são os pais que educam os filhos. E isso Deus deixa muito claro em sua palavra em todo o tempo. Provérbios 22, versículo 6 vai dizer para a gente: educa o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o menino no caminho. Preste atenção, ele não está dizendo ensina o caminho para o menino, porque ensinar o caminho, a gente pode simplesmente apontar e dizer: o caminho é por ali, vai à esquerda, depois vira à direita, aí você vai chegar num prédio amarelo, sabe? Então não é lá ainda, vai mais para frente, anda mais 1 quilômetro, depois entra a terceira esquina, depois a quarta à direita, também não é ali. Agora, ensinar no caminho, tem que estar caminhando junto. Ensinar o caminho eu posso ensinar de longe. Agora, ensinar no caminho tem que caminhar junto. Porque o pai cristão não vai simplesmente apontar o caminho para o seu filho e dizer: meu filho, é por ali que você tem que ir, tá bom? Não, o pai vai pegar o filho e vai dizer: vem comigo, meu filho, por este caminho. Meu filho, pegue minhas mãos, vamos seguir juntos o caminho do Senhor. Vamos seguir juntos a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho. Enquanto caminhamos, nós ensinamos. É o ensino acompanhado da prática. É o ensino acompanhado do exemplo. Nós aprendemos um pouco com aquilo que nós ouvimos, mas nós aprendemos um percentual muito maior com aquilo que nós vemos. E se nós ouvimos e vemos, então a aprendizagem, ela ainda é mais potencializada. Quando caminhando com o filho pelo caminho, nós vamos o instruindo, vamos lhe mostrando a verdade, a palavra de Deus. Ele vai saber o caminho, ele vai conhecer o caminho. O tempo vai passar, mas ele não vai se esquecer do caminho que ele trilhou com os seus pais, não vai se esquecer daquilo que ele viveu, que ele experimentou estando com seus pais. A minha pergunta é, a pergunta da palavra de Deus é para nós: estamos levando nossos filhos a uma experiência real com Deus? Não, pai, não, irmão, pastor, de vez em quando eu falo para ele assim alguma coisa da Bíblia, trago para a igreja. Não é isso que eu estou necessariamente perguntando. A minha pergunta é: se estamos conduzindo nossos filhos através de uma experiência real com Deus? Se nós podemos atestar que de fato o nosso filho tem uma experiência com Deus, que ele está entendendo o que é a palavra de Deus. Não estou dizendo a forçá-lo a fazer alguma coisa que ele ainda não entende. Eu estou dizendo em a gente ter certeza que ele está entendendo a palavra de Deus, e a gente ter a certeza que a palavra de Deus entrou no coração dele. Entrou mesmo, está no coração. Ele está entendendo o caminho. Ele está entendendo porque segue o evangelho com seu pai, com a sua mãe. Se ele está entendendo, ele não vai se afastar deste caminho. Se ele está compreendendo o que é o evangelho, se ele está compreendendo o que é a verdade, se ele está compreendendo o valor de amar a Deus, o valor de temer a Deus, eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo.
Eu não posso contrariar as Escrituras. Eu não posso falar algo diferente daquilo que está na palavra de Deus. Ensina o menino no caminho. Se ele aprende exatamente a andar no caminho, junto com os seus precursores, junto com os seus progenitores, com os seus pais, se ele experimenta, ele pode por um momento procurar outra coisa, pode, mas ele não vai conseguir ficar sem daquilo que ele aprendeu um dia. Lembra do filho pródigo? Chegou uma altura da vida dele que ele disse: quero ir embora. Não foi assim? Chegou umas alturas na vida do filho pródigo que ele pensou: sou dono do meu nariz, não quero mais prestar conta para esse velho não. É assim que os filhos falam hoje em dia, né? Não são palavras minhas, são palavras que a gente escuta hoje em dia. Quem me entende diga glória a Deus. Eu não quero mais dar satisfação não. Foi isso que o filho pródigo pensou. Minha vida com meus pais está muito pacata, está muito chata viver aqui nessa fazenda. Pai, quero minha parte da minha herança. E você sabe que pedir a parte da herança era como se ele dissesse: para mim meu pai morreu, porque a herança só poderia ser dada depois que o pai partisse. Mas ele disse: quero ir embora, dá minha parte. Fui. Partiu mundo. Chegou lá e ele viu que não era nada daquilo que ele pensava. Aí ele lembrou que a casa do pai era muito melhor. Aí ele lembrou que a vida com o pai era muito mais grata, era muito mais satisfatória, era muito mais alegre. Ele disse: eu voltarei para lá. Se o filho desfrutou de momentos de real comunhão com o pai, se ele viveu momentos de real experiência com Deus, caminhando com aqueles que o ensinaram, ele pode por um momento se aventurar no mundo, mas eu tenho certeza, ele não se esquecerá da palavra que foi semeada, não se esquecerá da semente que está no seu coração, daquilo que ele viveu com Deus. Ensina o menino no caminho, caminha com ele, anda com ele. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, penso eu, é o maior investimento que nós podemos fazer de toda a nossa vida. Repito, ensinar nossos filhos no caminho, caminhar com o filho, ensiná-lo a palavra de Deus, levá-lo a ter experiência com Deus, é o maior investimento que a gente pode ter de toda a nossa história. Porque todos os bens aqui se passam nesta vida. Você pode trabalhar a sua vida inteira, construir uma fortuna, construir uma renda vultuosa, mas depois você sabe, se perde tudo. Agora um filho que foi ensinado no caminho do Senhor, um filho que aprendeu o caminho do Senhor, ele vai fazer a diferença na sua geração. Ele vai transmitir a palavra de Deus à sua próxima geração. Ele vai transmitir o amor de Deus àqueles que vierem depois dele. Os frutos serão eternos, os frutos serão permanentes. Não deixará de frutificar no reino eterno de Deus. Invista tempo ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. A educação dos filhos deve ser baseada na palavra de Deus. Muitos pais investem tanto na educação secular do filho. Nada contra. Incentive o filho a ter a profissão, a fazer a faculdade. Mas não deixe ele pensar que isso é mais importante do que a palavra de Deus na vida dele. Não tem problema, nós pais incentivarmos nossos filhos a serem pessoas bem-sucedidas, não é pecado não. Ensinar os filhos a estudarem, não é pecado não. Fazer faculdade, se graduar, pós-graduar e assim por diante, sucessivamente, não é errado. Mas não deixe ele esquecer em nenhum momento que ainda que ele tenha tantos e tantos projetos na sua vida, ele nunca pode perder a presença de Deus na vida dele. E que a palavra de Deus é o mais importante, e que a palavra de Deus é fundamental, e que a palavra de Deus é imutável, e que a palavra de Deus é o que faz toda a diferença na vida dele.
Não troque o secular pelo espiritual. Antes o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar no coração da criança. Gasta 4 horas na escola, mais 1 hora de inglês, 1 hora de instrumento musical, mais 1 hora de natação, mais 1 hora de academia. Lá foi-se o dia. E o tempo da palavra de Deus, 5 minutos. Como que a palavra de Deus vai ficar impregnada no coração da criança assim? Com essa proporção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é errado educar a criança, ensinar tantas outras coisas que são saudáveis. Mas cuidado com a proporção, cuidado. Senão ele vai crescer pensando que a proporção da palavra de Deus na vida dele é essa aí. Vai entender que 95% do seu dia é para fazer qualquer coisa. Aí o pouquinho que sobrar ele faz uma oraçãozinha de 2 minutos. O pouquinho que sobrar ele lê um versiculinho. O dia que der no mês ele vai para a igreja, mas se não der ele fica o mês inteiro sem ir para a igreja. A maneira como a gente ensina ele agora vai ser a vida dele no futuro. Ensina o menino a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, a tirar tempo de qualidade para Deus, a tirar tempo devocional, tempo de oração, tempo de meditação, tempo com Deus. Coloca primeiro a palavra de Deus. O verdadeiro testemunho de um pai cristão. Zelofeade foi um homem que deu um bom testemunho dentro de casa. Nós fizemos a leitura em Números capítulo 27, versículo do 1 ao 7. No entanto que as suas filhas, 5, foram unânimes a testemunharem diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante de toda a congregação de Israel. Elas foram testemunhar a respeito do seu pai. Que coisa linda é quando o filho conhece o pai que tem, conhece a mãe que tem, e diz: não, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. No versículo 3 elas vão dizer: nosso pai não estava com os que se rebelaram contra o Senhor. Zelofeade já havia até morrido, mas as filhas não esqueceram do testemunho do seu pai, não se esqueceram da conduta do seu pai, e de fato aquilo que elas estavam falando era verdade. Zelofeade não estava junto com aqueles que se rebelaram, conforme Números capítulo 16, versículo 1 e 2 e versículo 19 ao 35. Elas estavam testificando, porque elas conheciam o pai que elas tinham. Será que nossos filhos, que já entendem um pouquinho, testemunhariam a respeito da nossa fé? Será que nossos filhos testemunhariam a respeito daquilo que eles sabem de nós, daquilo que eles veem na gente, em casa, daquilo que eles veem na gente, quando está só a gente e eles? Onde aconteceu um episódio bem engraçado. Eu dou muito exemplo do meu filho, porque eu acho que eu tenho que falar da minha experiência também um pouquinho como pai. Até porque quando eu era jovem, um dos meus maiores sonhos era ter um filho. Estou esperando mais, mas até agora Deus não mandou ainda. Mas o que Ele deu já está valendo por uns 15. Quem conhece o Julinho diz amém. Vale por bastante, né? Deus sabe o que faz, né? Preste atenção. Ontem nós estávamos aqui no nosso 3º encontro de casais, e as crianças ficaram ali fora sendo atendidas, né, pelas irmãs. E ali na aulinha tal, conversando com as crianças, aí de repente o Julinho falou algo inusitado. A irmã veio contar para mim e para minha esposa depois, né? Sueli do céu, o Julinho falou uma coisa lá que deixou todo mundo pasmo. E eu sei que ele fala bastante mesmo, né? Tem hora que fala demais. Não, irmã Sueli, ele disse: não, porque o meu pai lê muito a Bíblia, e ele lê muito e ensina eu, por isso que eu sei. Falei: meu Deus do céu, agora meu filho vai ganhar um presente. Mas está vendo como eles estão observando a gente?
Eles estão olhando a gente gente pensa que não, né? Mas eles estão de olho na gente. E nada mais feliz para a gente é ver os nossos filhos testemunhando da fé que eles veem na gente. Isto é maravilhoso. É tão lindo quando a gente sabe que aqueles que estão conosco estão identificando que em nós existe o verdadeiro amor a Deus. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto é glorioso. Que nossos filhos sejam testemunhas daquilo que eles veem em nós. Por esses dias aconteceu também um episódio bem interessante. Estou me lembrando de algumas coisas que aconteceram por esses dias. E ele é um pouquinho intrometido também, sabe disso, né? O Jolinho pode não conhecer ninguém, mas ele chega no meio de uma roda ali, vai falando com um, vai falando com o outro e mexe com um. Daqui a pouco ele ouviu uma conversa que não agradou muito a ele, não. Aí ele disse: olha, o negócio é o seguinte. Aí vieram me contar também, né? Aí ele falou: olha, o pastor Júlio já pregou uma vez. Olha só que interessante, ele está prestando atenção na pregação, né? Parece que não, às vezes ele está conversando, está virando cambalhota aqui no altar, parece que não está prestando atenção em nada. Mas ele está prestando atenção sim, ele está ouvindo sim. Nada melhor do que nós sabemos que nossos filhos estão percebendo o nosso testemunho. Assim foi as filhas de Zelofeade. Elas perceberam que o seu pai era fiel a Deus, e mesmo depois que ele morreu, elas ainda estão dizendo: não, meu pai é alguém fiel a Deus, meu pai não se envolveu nessas coisas erradas não, meu pai era temente a Deus. A Bíblia nos revela que rebelião é como feitiçaria, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. E também nós temos em Judas, versículo 19, que os causadores de divisão não têm o Espírito Santo. Era o que havia acontecido em um tempo em que se levantaram contra Moisés, a conspiração dos filhos de Corá. Se levantaram para dividir o povo de Israel, para enfraquecer a liderança de Moisés, de Arão, e dizer: não precisa seguir eles não. Mas todos aqueles que entraram naquela conspiração morreram no deserto. Deus os tragou, o deserto os tragou. É muito importante nós termos a atenção para não levarmos mau testemunho para nossos filhos. Quantos pais que na mesa do jantar ou no caminho para a igreja falam mal do ministério, falam mal da igreja, falam mal da liderança, falam mal do pastor. O filho está observando isso. É um péssimo testemunho. Quer falar mal? Fala escondido do filho, né? Porque ele vai se escandalizar. Os irmãos já estão careca de ouvir a história daquele menino que, quando o pastor foi visitar eles em casa, ele começou a rodear o pastor assim, rodeava, dava a volta assim, ficava olhando o pastor assim, ia para cá e olhava assim, admirado. Aí o pastor ficou incomodado e disse: ô menino, o que tem de errado aí? Aí o filho disse: não, pastor, é nada não, é só porque a minha mãe sempre fica falando que o pastor tem duas caras. Eu já achei a primeira, eu estou procurando a segunda. Dá um testemunho, né? Ficou feio para a mãe, né? Ficou feio. O pastor ficou sabendo que a mãe estava falando mal dele. Então, se for falar mal do pastor, fala escondido dos filhos, pelo menos. É ou não é? Vai falar mal do pastor Júlio, vê se a criança não está por perto. Brincadeira fora a parte, mas isso é um mau testemunho para a fé, porque isso vai confundir o entendimento dele. Vai dizer: ué, mas o que minha mãe está fazendo lá na igreja então? O que meu pai está fazendo lá na igreja? Falando mal da igreja, falando mal do ministério, falando mal da denominação, falando mal da diretoria, falando mal do pastor. Meu Deus, então não era para estar lá então? Está falando mal? Às vezes eles podem não te perguntar e podem não te falar, mas depois, quando eles crescem, eles não vão nem querer saber de ir para a igreja. O que eu vou fazer lá na igreja? Meu pai falou que a igreja não prestava. O que eu vou fazer nessa igreja? Minha mãe falou que o pastor
não sei o que, né? Enfim, é um mau testemunho que nós possamos tomar este cuidado, para que nós não sejamos com aqueles que entraram na conspiração dos filhos de Corá. Não puderam entrar na terra prometida, foram tragados pelo deserto. Deus não se agrada de rebelião, Deus não se agrada de divisão no meio da sua igreja. Deus nos chamou para sermos um só povo, para estarmos unidos. Somos uma família, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do pastor ao membro, ao jovem, à criança. Estamos unidos até chegarmos à Nova Jerusalém. Nada melhor do que nós tratarmos nossas diferenças entre nós, é ou não é? Nós podemos ter diferenças entre nós, podemos, mas quando nós colocamos o amor em primeiro lugar, a gente vence tudo isso, até as diferenças. As filhas de Zelofeade sabiam que seu pai não tinha pecado nisso, não tinha entrado nesta encrenca. Por outro lado, Miriam sofreu as consequências de ter se levantado contra a liderança de Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 ao 16. Miriam, a irmã de Moisés, se levantou contra o próprio irmão dela, ficou leprosa. Davi sabia que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Preferiu não tocar em Saul, sabendo que Saul estava em pecado, mas disse: não é ungido, é líder levantado por Deus. Somos chamados para viver em comunhão, em união, e não em divisão. Onde há divisão, não há o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está presente onde há confusão. O Espírito de Deus não está presente onde há falatórios. Tem gente que ama semear falatório no meio da igreja. Meu Deus do céu, é o espírito dos filhos de Corá. É o espírito dos filhos de Corá. Sempre procura uma oportunidade para semear intriga, para falar de um, para falar de outro, para falar do pastor. Meu Deus do céu, tem gente que passa a vida inteira nisso, meu Deus do céu. Passa a vida inteira em meio de fofoca, em meio de confusão. De vez em quando chega alguém e fala para mim: pastor, o senhor está sabendo que estão falando de você aí? Oh, meu Deus do céu. É, pastor, tem gente falando aí, pastor, isso. Pois é, irmão, só eu que não estava sabendo. Estou sabendo agora isso, estou sabendo agora. Cuidado com falatórios no meio da igreja. Cuidado com falatórios. Se você vê que tem gente que fala demais, que não está na casa de Deus para buscar Deus. Se você vê que tem gente que só procura falar da vida dos outros, falar de um, falar de outro, falar da liderança, é melhor você tomar cuidado. Não se contamine, não macule a tua fé, não suje a tua fé, cuidado. Tem gente que já está estragado e quer estragar você também. Tem gente que não pode ver você bem na presença de Deus, que vai querer te confundir, que vai querer bagunçar tuas ideias, que vai querer mexer com teu entendimento, que vai querer chamar você para o lado da rebelião. Cuidado, não cai na conversa dos filhos de Corá. Zelofeade não foi nessa conversa não, e as filhas dele sabiam: não, meu pai não é de confusão, meu pai não é de intriga não, ele não é gente desse tipo não. Essa semana mesmo teve gente me procurando: pastor do céu, misericórdia, fiquei sabendo que o senhor já está indo embora, pastor, me desculpe, me perdoe, está aqui teu presente. Não, presente não trouxe. Puxa, irmão, eu estou indo embora e não estou sabendo. Como é que uma coisa dessa acontece? Não, pastor, mas a fulana falou que disse que ela estava sabendo já que o senhor estava indo embora já. O quê? Ir embora para casa? Só se for isso, né? Porque o culto vai acabar, eu tenho que ir embora para casa. Será que é isso? Oh, meu Deus, gente que não se aquieta. Gente que, meu Deus do céu, o que é que está ganhando com essas coisas? Causando confusão, querendo confundir as pessoas. Que nós possamos tomar cuidado, porque a maneira como nós agimos está sendo observada pelos nossos filhos. Não demos este mau testemunho. Zelofeade foi cuidadoso. Zelofeade não entrou em intriga, manteve o seu bom testemunho dentro de casa. Tópico número 2: a glória dos filhos são seus pais. Preste atenção. Deus testificou a fidelidade de Zelofeade. O próprio Deus reconheceu que Zelofeade tinha sido fiel.
No versículo 7 do capítulo 27, Deus está dizendo para Moisés: o que elas estão falando é verdade, elas estão falando retamente. Deus vai testificar e vai dizer: Zelofeade foi um homem reto, e as filhas dele estão falando a verdade. E novamente eu lanço um desafio para a igreja. Nosso testemunho está encorajando os nossos filhos a testificarem a nossa fidelidade. Será que eles entrariam nessa disputa como as filhas de Zelofeade? Pois elas sabiam que se elas mentissem, elas seriam apedrejadas, elas seriam mortas. Mas elas tinham certeza e sabiam o pai que elas estavam defendendo. Não, eu sei que meu pai foi um homem fiel. Será que nossos filhos estariam prontos, à última instância, defender o argumento, dizendo: não, o meu pai é fiel, minha mãe é fiel? Será que nós transmitimos esta coragem para eles? Aplaude a Jesus Cristo, aplaude a Jesus Cristo. Será que eles estão seguros a este ponto? Sem contar também que a busca daquelas filhas era pela herança. Elas acreditavam na promessa de Deus, criam também no Deus de seu pai Zelofeade. A Bíblia nos fala também sobre Jonadab. Deus aprovou a atitude de Jonadab. O que aconteceu? No versículo 3 e 4 nós vemos a decisão dos filhos de Jonadab. Eles decidiram seguir o exemplo de seu pai, e eles vão dizer: assim como o nosso pai nos ensinou, assim como fez Jonadab nosso pai, nós não beberemos vinho. O pai Jonadab tinha dado o exemplo de não se embriagar, de não tomar bebida alcoólica. E quando os filhos estiveram diante da oportunidade também de cometer o erro e se embriagarem, eles se disseram: nós não faremos isso, porque o nosso pai deu o exemplo. Não faremos. E diz a palavra de Deus que Deus se agradou. É lá em Jeremias 35, versículo 18 e 19 vai dizer: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Deus aprovou a atitude de Jonadab de dar o exemplo aos seus filhos o seguiram, seus filhos o acompanharam. Deus aprovou, Deus se agradou. A glória dos filhos são seus pais, conforme Provérbios capítulo 17, versículo 6. Deus promete abençoar nossos filhos, se formos fiéis à sua palavra. Salmo 128, versículo 3. Deus promete nos abençoar, e abençoar ainda muito mais os nossos filhos. Provérbios capítulo 20, versículo 7, vai dizer que aquele que é sincero com Deus tem seus filhos bem-aventurados. Diz a palavra de Deus: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Que eles possam ver nosso bom exemplo e seguir. Aqui está a bem-aventurança dos nossos filhos. Conforme 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que esta seja a nossa palavra aos nossos filhos: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que se queremos ter filhos bem-aventurados, que possamos mostrar uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé pura, que eu tenho certeza que vai contagiá-los. Quem pode dizer glória a Deus? A importância de compreender os limites. A Bíblia ensina que o pai é responsável por disciplinar o seu filho. Provérbios 19, 18 vai dizer: castiga o menino enquanto há esperança. Ou seja, depois de velho não adianta querer endireitar, porque só dá para ajeitar enquanto é pequenininho. Depois vai crescendo, se ficar torto vai ser complicado. Quem ama seu filho corrige, diz Provérbios 13, 14. Mas deve-se evitar os extremos. Sempre que houver extremos é perigoso. Tem pai que é rígido demais.
mas tão rígido que nem ele consegue viver a rigidez que ele quer pregar para o filho dele. E o filho não consegue acompanhar, não. Se for extremamente rígido, não tem como, não consegue, não dá. Eu tomo por base a caminhada do povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Haviam homens, haviam mulheres e haviam crianças. Não adiantava os homens mais saudáveis, mais fortes, mais novos, quererem ir à frente por causa do seu vigor e dizer: não, eu vou chegar primeiro. Eles tinham que caminhar lentamente, ao passo que as crianças conseguiam acompanhá-los. Não adianta eu dar uma disparada na minha fé como pai e meu filho ficar lá para trás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós já vimos muito este exemplo de pais que se destacaram na sua fé, mas seus filhos ficaram longe. A minha oração a Deus sempre é que eu consiga sempre trazer o meu filho comigo, na medida que eu vou caminhando na fé, que eu vou conhecendo a Deus, que eu vou desenvolvendo a minha fé. Eu quero que ele me acompanhe, eu quero que ele me siga. Não adianta eu disparar na frente e de repente, coitado do meninozinho lá vai. Acontece igual o cachorro quando não quer correr atrás da mudança. Ele tenta correr atrás do caminhão, tenta e corre. Aí quando ele vê que não consegue, o que ele faz? O que ele faz? Desiste. Se a gente não saber lidar e ser equilibrado no ensino do nosso filho, ele vai até tentar correr para acompanhar, mas a hora que ele vê que não consegue acompanhar o ritmo do pai e da mãe, ele vai fazer igual um cachorrinho e vai parar. Então é melhor andar num ritmo que eles consigam acompanhar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não estou falando que se ele estiver fraco, a gente vai ter que ficar fraco também, não. Mas não adianta querer exigir do filho um nível espiritual que talvez nem a gente tenha ainda. Por outro lado, também não dá para ser extremamente flexível e deixar fazer o que quer. Nós temos que buscar temperança. A temperança é fruto do Espírito. Nem de mais, nem de menos. Nem muito sal para ficar extremamente salgado que ninguém possa comer a comida, né? Mas também não deixa sonso. Coloca o sal na medida certa, e todos da casa vão poder se alimentar desta comida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nem um extremo, nem outro. Ah, pastor, não pode corrigir? Pode, mas cuidado, age com equilíbrio, age com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, use a palavra de Deus, vai pelas orientações da palavra de Deus, tenha paciência, vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar. Nem um extremo, nem outro. Não exagera na rigidez, mas também não seja extremamente liberal. Encontre o bom senso. Quer aplaudir a palavra de Deus? Aplaude. Medo ou obediência? Sabe a diferença? Será que nossos filhos estão obedecendo só por medo? Ou eles entenderam o que é obediência? É até fácil fazer o filho obedecer pelo medo, impondo força, impondo o tom de voz, batendo a mão na mesa. É fácil. Ele pode obedecer, mas apenas pelo medo. Agora a obediência é quando ele entende o motivo, o porquê que eu tenho que obedecer. Aqui eu volto de novo a ensinar no caminho, conforme nós lemos em Provérbios. Claro que a vara pode fazer parte da educação, isso é bíblico. Mas de nada adianta a criança obedecer só pelo medo, porque se ele obedecer só pelo medo, o dia que ele não estiver na frente do pai, que o pai não for ver, ele faz. O dia que ele for crescidinho, talvez maior idade, ele vai fazer, porque ele só obedeceu enquanto tinha medo, enquanto estava debaixo da tutela do pai. Então ele sabia que era obrigado a obedecer, senão apanhava.
Ele tem que entender. Não basta apenas o medo, tem que compreender. Eu não vou fazer isso, meu pai me explicou, porque a palavra de Deus ensina assim. Deus não quer que eu faça isso. Isso não agrada a Deus. Meu pai não está me vendo, mas Deus está me vendo. Isso não é apenas porque o meu pai não quer, é porque Deus não quer. Deus me ama, Deus é o meu Criador, Deus está comigo, Deus é o meu fiel amigo. Então eu não vou desagradar não apenas o meu pai, eu também não vou desagradar a Deus. Como o filho pródigo, que no seu pior estágio da sua vida, quando ele estava lá juntamente com os porcos, alimentando com as bolotas, ele disse: eu pequei contra Deus, entristeci o meu pai. Ele entendeu: eu errei contra o meu pai, mas eu também entristeci ao meu Deus. Que o nosso filho não nos obedeça apenas pelo medo, mas entenda, através de uma disciplina equilibrada, sem ameaças. Nós já vimos tanta história de pais tão desequilibrados, que mataram o filho de tanto bater, deixaram o filho desacordado. Na verdade, a disciplina tem que ser regada com amor, como já falamos anteriormente. A disciplina tem que ter amor. E o nosso ensino para ele, como eu falei agora há pouco, tem que ser no ritmo de assimilação. Tem coisa que a gente gastou 30 anos para aprender, gastamos 40 anos para entender. A gente quer que o menino aprenda numa conversa. Talvez ele não vai ter tanta facilidade para aprender assim. Tem que ter paciência, tem que andar no ritmo dele, tem que observar, tem que compreender, para nós não perdermos a oportunidade que nós temos de pastorear o coração deles. Nós pais não podemos ser vistos pelos nossos filhos como inimigos. O filho não pode olhar para o pai e pensar: meu Deus, lá vem o meu pavor, meu Deus, lá vem o meu algoz, deixa eu ficar quietinho no meu canto aqui, porque senão eu já vou levar. É melhor nossos filhos olhar para a gente como amigos. O pai precisa ser o melhor amigo do seu filho, para que ele dê crédito para aquilo que a gente ensina a ele. Ele tem que olhar para nós como amigos, porque se ele olhar para a gente como pai, e nos ver apenas como um pai disciplinador, apenas como um pai que usa a vara, apenas como um pai que o castiga quando ele erra, lá fora ele vai encontrar pessoas que vão se fazer de amigo dele, que vão chegar do lado dele, vão fazer de conta que gostam dele. E quando ele se sentir acolhido por essas pessoas, ele vai começar a ouvir essas pessoas. Essas pessoas vão querer levar ele para o mau caminho. De repente ele vai lembrar que o pai dele ensinou ele diferente, mas afinal de contas, aquelas pessoas são mais amigos do que o pai dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se o pai for o melhor amigo, alguém pode aparecer, tentar ensinar diferente, tentar levá-lo a um caminho errado, mas ele vai pensar consigo: eu tenho um amigo lá em casa, eu tenho um amigo lá em casa, ele me ensinou já sobre isso, ele é o meu amigo, eu sei que ele quer o meu bem, eu vou obedecer ao meu pai na sua ausência ou na sua presença. Eu sei que ele me ama, o que ele me ensinou é o melhor para a minha vida. Ensina o teu filho a confiar em você, mesmo quando ele estiver errado. Não intimide ele para contar o que ele fez de errado. Meu filho, vem para cá, o que você fez? Eu sou teu amigo. Outro dia eu chamei o Julinho para conversa e: meu filho, o que aconteceu? Nada, pai. Sabe que esse nada é tudo, na verdade, né? O que foi, meu filho? Não, nada. Mas a gente vai conhecendo eles, né? Sabe, quando eles estão tentando esconder alguma coisa, eu sabia que ele tinha aprontado. Filho, fale tudo o que aconteceu. Pai, mas se eu falar, eu não vou ter castigo? Filho, você não pode barganhar não, filho. Eu quero que você fale para o pai, porque é o certo você falar, e porque eu estou aqui para te ajudar. Independentemente se depois vai ter castigo, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas fale para mim, eu sou teu amigo, quero te ouvir. Aproxime teu filho para ser seu amigo e não para ser seu inimigo. Se nós soubermos
chegar ao coração dele, corrigindo na hora certa, nós certamente os ajudaremos a alcançar a vida eterna. Nós o livraremos do engano, o livraremos dos enganos deste mundo, o livraremos da morte. Chegue primeiro no coração do seu filho, caminhe com ele pela verdade, seja próximo a ele. Os pais devem ajudar os filhos. Último tópico: é preciso compreender os filhos em tempos difíceis. A adolescência é uma fase crítica na vida da criança. Ou melhor, já não é mais criança, é adolescente. É difícil. Muitos se afastaram dos caminhos de Deus quando chegaram na adolescência. Eles vão buscando a própria identidade, vão querendo se achar alguma coisa, né? Porque a voz do menino começa a ficar um pouco mais grave, ele já quer falar grosso com a mãe. É a busca da identidade própria. Há algumas mudanças físicas no seu corpo, que também automaticamente trazem mudanças psicológicas, emocionais. E muitos deles, em meio a tudo que eles vão vivendo, e as mudanças que estão acontecendo em torno dele, pode gerar revolta, pode se tornar meio contrariado, e pode procurar imitar outros amiguinhos que ele tem no seu convívio fora de casa. Isso pode acontecer. Pode chegar ao ponto até dele começar a questionar aquilo que ele aprendeu enquanto era criança. De repente ele começa a questionar a fé. De repente ele começa a questionar Deus. De repente ele começa a contrariar alguma coisa que ele aprendeu de ti. E o que é que a gente vai fazer neste momento? Se nós observarmos que o nosso filho que está crescendo, que está tendo contato social, agora está tendendo para o outro lado. Não, meu filho, está tudo errado e acabou. É assim? Meu filho, isso é coisa do diabo. Se a gente não ter sabedoria neste momento, a gente perde o nosso filho de vez. A fase da adolescência, da pré-adolescência, a adolescência, o início da juventude, é uma fase muito difícil, onde nós não podemos falhar. Nesta hora a confiança conta muito, a amizade conta muito. O nosso testemunho para ele precisa fazer sentido. Precisamos respeitar aquilo que ele está vivendo. Nós pais não podemos olhar para ele com indiferença. Não podemos olhar para o nosso filho com indiferença, temos que respeitá-lo. Precisamos respeitá-lo e precisamos ter diálogo com ele. Precisamos conversar com ele. Precisamos ter paciência com ele. Assim nós estaremos ajudando, vamos estar colaborando para que ele alcance um relacionamento autêntico com Deus. É na base da compreensão, não da ignorância. Não é criticando. A vida do menino na adolescência não é fácil, a vida da moça na adolescência não é fácil. Há muitos conflitos em sua mente, há muitas dúvidas na sua mente, mas através da palavra de Deus, através da compreensão da palavra de Deus, através da sabedoria de Deus, nós vamos conseguindo trazer eles para o redil do Senhor, para a vontade do Senhor, para a palavra de Deus. Tenha paciência para não perdê-lo de uma vez por todas. Preste atenção, é muito importante nós estarmos atentos e nós cuidarmos, nós ampará-lo em todo o tempo. Nós podemos testemunhar ao nosso filho, aos nossos filhos, a respeito do amor de Deus, a respeito da fé, a respeito da experiência que eles precisam ter com Deus. Como? Sempre começa com o nosso testemunho, da maneira como nós servimos a Deus com sinceridade, da maneira como nós nos comportamos diante das autoridades, a nossa submissão. Nós ensinamos eles a serem submissos, quando eles aprendem conosco que nós também somos submissos às nossas lideranças. Nós edificamos o coração do nosso filho, testemunhamos a ele a fé, quando temos um relacionamento equilibrado com eles. Jamais hajamos de maneira a provocar a ira no coração da criança, para que eles não percam
o ânimo, e assim possamos criá-los na doutrina do Senhor, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4. Assim nós vamos conduzindo, vamos caminhando pelo caminho santo com eles, e à medida que eles vão crescendo, eles vão sendo conscientizados. Quando já se torna jovem, eles vão entendendo que um dia vai chegar a responsabilidade deles, e que um dia eles serão os pais, que eles terão filhos no futuro, e terão de ser responsáveis para da mesma forma transmitir a palavra de Deus, da forma como receberam, da forma como aprenderam. É aquilo que eles passarão para as futuras gerações. Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu já quero terminar. Conhecendo e praticando esses valores, nossos filhos poderão dizer: meus pais fazem a vontade do Senhor. Quando eles identificarem, quando eles perceberem que nós estamos vivendo e ensinando valores, eles vão olhar para nós e vão dizer: meu pai é um servo de Deus, minha mãe é uma serva de Deus, eu quero ser também, eu quero obedecer também, eu quero servir este Deus também, eu quero seguir este caminho também, eu quero conhecer este Deus também. Diga glória a Deus, que esta seja a nossa oração aqui nesta noite, a oração para que Deus nos ajude a seguir a palavra e a transmiti-la, de forma que o coração dos pequeninos, da nova geração, seja impactada pela presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço nesta noite pela oportunidade que temos de estar na tua casa, sermos guiados pela tua palavra, sermos conduzidos pela tua verdade. Nos alimenta e nos sustenta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pedimos agora, meu Pai, abre o nosso entendimento para que possamos ensinar e instruir nossos filhos em toda a verdade da tua palavra, que possamos conduzi-los com amor, ó Deus, para a sua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, quem orou com fé, diga glória a Deus. Quem vai guardar essa palavra no seu coração, diga aleluia. Tem alguém nesta noite para entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Alguém que estava afastado para reconciliar com Jesus? Se tiver, venha cá para a gente orar por você, em nome de Jesus Cristo. Isso, venha cá, em nome de Jesus. Jesus, ou quer reconciliar? Estava afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus? Tem mais alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Se houver, aproveita a oportunidade, levanta a mão, vem para Cristo hoje. Levanta a mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, perdoa agora os meus pecados, sela o meu nome no livro da vida, me ajuda a ser fiel até o último dia da minha vida. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa a vida do Brendo, guarda ele em tuas mãos, sustenta na tua presença, guarda ele, Senhor, em tuas mãos, livra de todo mal, abençoa a sua família, faz a grande obra, o grande milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Está aqui o nosso irmão Sérgio, obreiro, que vai te levar até a livraria para pegar o seu nome e lhe dar as instruções, e a igreja diga glória a Deus.